Como fazer a lavagem nasal nas crianças? A partir de que idade a gente deve começar? Como fazer essa lavagem de maneira tranquila, fazer dar certo? Vou explicar tudo aqui nesse vídeo para você. Eu sou a doutora Tayana Castro, otorrinolaringologista, rinologista, especialista em cirurgias endoscópicas do nariz e da garganta, e aqui no YouTube eu te trago temas para melhorar a sua qualidade de vida, a sua respiração, então me acompanha sempre por aqui. O primeiro conceito que eu quero ensinar para você é que a gente não deve lavar o nariz da criança só quando tem catarro, só quando a criança está gripada, quando ela está resfriada. Nessa situação, com certeza precisamos lavar o nariz da criança, mas não é assim. A gente tem que lavar todos os dias. Se eu conseguir te convencer da importância desse tema até o final desse vídeo, já vou estar muito satisfeita. Primeiramente, as crianças menores, principalmente as que frequentam creche, escolinhas, estão diariamente expostas a vírus, bactérias, germes. Quando você faz a lavagem nasal, você vai eliminar aí o muco, a secreção e diminuir a exposição a esses agentes, podendo diminuir então crises de sinusite, de rinite. Outro ponto muito importante, a criança pequena, ela não sabe assoar o nariz igual ao adulto. Ela não consegue ali eliminar o catarro que está retido. Então, quando você faz a lavagem, você ajuda a mobilizar essa secreção. O catarro parado, ele é cultura para bactérias, então você vai ajudar aí no controle das infecções de repetição, principalmente. Além disso, o nariz da criança é muito estreitinho. Então, quando a gente pega um bebê, por exemplo, o espaço é mínimo para passar o ar. Se a criança está congestionada por aquele acúmulo de muco, você faz a limpeza, você vai ajudar na mamada, você vai deixar a sua criança dormir melhor. Então, é muito comum ter ronquinho aí de respiração nos bebês. Se você faz a lavagem nos bebês diariamente, você vai ajudar a depurar e limpar essas secreções. Isso é muito importante. A lavagem regular, ela também vai ajudar a limpar os alérgenos, os poluentes que a gente é exposto no nosso dia a dia. Então a lavagem ela precisa ser realmente diária para as nossas crianças. Eu te convenci? Então inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você continuar recebendo informações como essas e vamos agora entender como a gente vai fazer a lavagem em cada faixa etária. Vou te explicar porque bebê é diferente de criança em idade escolar, é diferente de criança mais velha, então eu vou te recomendar como eu oriento meus pacientes de acordo com cada faixa etária. Mas antes de te explicar como a gente faz a lavagem nasal na faixa etária de cada idade aí das crianças, eu quero te falar quando a gente deve começar a fazer essa lavagem nos nossos filhos. E a resposta é o quanto antes. No meu filho tem hoje 10 meses de idade e eu comecei a lavagem nasal dele no primeiro dia de vida. Quanto antes, mais a criança vai se adaptar a essa rotina. Criança funciona com rotina, então tenta adicionar isso no banho, já aí no dia a dia da criança, isso vai se tornar prazeroso. Alguns pais me falam assim, doutora, você não conhece o meu filho. Eu já tentei, parece uma guerra, é muito difícil lavar o nariz dele. Eu acredito, existem crianças realmente que têm mais dificuldade de aprender esse hábito, mas assim como a gente escova o dente, a gente precisa aprender a lavar o nariz. O que a gente pode fazer para tentar tornar esse momento mais fácil de realizar e mais prazeroso para o pai e para a criança? Tornar esse momento lúdico. O que é que eu falo? Aproveita o banho, a criança já está molhadinha, então não precisa pegar ela no momento especial. Cola adesivos aí no dispositivo que você for utilizar para fazer a lavagem de personagens que a criança gosta. Faz em você primeiro, criança funciona com exemplo. Dá o exemplo para a criança, pega uma boneca, faz na boneca, torna ficar lúdico aí. E outra, se a criança se incomoda e sente dor na lavagem, vai atrapalhar a lavagem, fazer mal e traumatizar tanto o pai quanto a criança. Então vamos tentar fazer aí da maneira mais tranquila possível e se sinta seguro, pai. Se você estiver inseguro, você vai passar essa insegurança para a criança. Então vamos dominar tudo para você ficar seguro para fazer essa lavagem e não ter nenhuma dúvida aí de como é que a gente vai fazer. Agora a parte mais importante desse vídeo. Existem dois pontos principais. Primeiro, a idade da criança. O volume não é igual para todos. Uma criança maior consegue fazer uma lavagem com volume maior,
Uma criança menor precisa de um volume menor para poder mobilizar as secreções. Então, a idade é o primeiro ponto e o segundo, se a criança está numa crise, ela está com uma sinusite, ela está com catarro que a gente precisa mobilizar, ou é a lavagem de rotina do dia a dia para prevenir as crises. Esses são os dois pontos principais que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro grupo, para bebês menores de 1 ano, eu recomendo alguns dispositivos para lavagem do dia a dia, a lavagem de rotina. Um deles é o conta-gotas, adoro esse dispositivo. Cada conta-gota ele tem 1 ml de solução. Então é seguro, não é uma quantidade alta para o recém-nascido, para o bebê, você não precisa ter medo de aplicar essa solução. Você pode fazer de 1 a 2 conta-gotas por lavagem e você deve lavar 1 a 2 vezes ao dia. O que eu peço de cuidado? Quando você aplicar, nunca deixe a cabeça da criança no 0 graus. Deixa sempre ela levemente inclinada. Então, ou deita ela num travesseirinho anti-refluxo, ou você segura, apoia a cabecinha da criança para aplicar o conta-gotas, para não ir o sorinho para o ouvido. Mas é muito seguro e ajuda bastante aí nessa limpeza. Outro dispositivo que a gente pode utilizar para esses bebezinhos é o spray de soro pressurizado. Ele também é muito bom. Já tem a ponteirinha que adequa na narina da criança. Você aperta e conta até 3 ou 4 segundos para ir um pouquinho mais de soro e a gente conseguir uma limpeza mais efetiva. Você até poderia lavar com seringa. Então assim, um bebê de até 1 ano você vai usar de 3 a 5 ml por vez, mas não precisa ser necessariamente com seringa todas as vezes. Eu gosto mais da seringa quando a criança está numa crise de sinusite, de rinite, que tem muito catarro. E aí uma outra questão é o posicionamento. Seringa, a criança precisa estar ereta. Então, ou você vai apoiar a criança no seu tronco, sentada, levemente com o tronco para frente, e aí você vai fazer a seringa. As seringas, hoje em dia, ela tem adaptadores que facilita o bico, às vezes ele pode machucar a criança, então é interessante que tenha um adaptador para proteger a narina. E aí você pode fazer de 5 a 10 ml por vez. Não precisa ser forte, a pressão só vai fazer o soro ir para o ouvido da criança. Então a gente faz de maneira contínua, constante e devagar, não precisa você fazer com força. Tudo no nariz não é a pressão que você utiliza, é a quantidade de soro que você consegue penetrar. Então, para criança de até 1 ano, de 5 a 10 ml é suficiente. A lavagem nasal para crianças de 1 a 6 anos de idade é o mesmo procedimento, o que muda é a quantidade de volume que a gente pode utilizar. Você pode continuar utilizando o conta-gotas, o spray pressurizado. A seringa você já pode utilizar um pouquinho mais de solução, então você pode usar aí de 5 a 10 ml para a rotina do dia a dia. E nas crises, quando a criança tiver aí com sinusite, que tiver mais secreção, você pode utilizar de 10 a 20 ml de soro, fazendo de 3 a 5 vezes ao dia, conforme for necessário. Viu que está com a secreção? Pode ir lá e fazer a lavagem com a seringa. A criança de 1 a 3 anos, existe um dispositivo, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma garrafinha infantil, né? Ela tem 120 ml de solução e está pelo fabricante autorizada para uso a partir de 2 a 3 anos de idade. Mas eu falo que criança não respeita matemática. Você precisa conhecer a sua criança e ver o que vai funcionar bem na sua casa. Tem crianças menores que vão se adaptar a esse dispositivo, tem crianças que não vão se adaptar. Por quê? Ela depende que o cuidador faça a aplicação da lavagem nasal nas crianças menores. Então, quando a gente for aplicar essa garrafinha, você não pode fazer pressão. Se você fizer força, vai incomodar o ouvido da criança, ela vai chorar, vai reclamar que não vai dar certo essa lavagem nasal. Além de ser perigosa, porque pode gerar aí uma otite, causar uma otite serosa, porque o líquido pode ir para o ouvido. Então, se funciona bem na sua casa, continue. Se tá dando certo, vocês sabem fazer, faz a pressão adequada, ótimo. Mas conforme a criança for crescendo, principalmente a partir dos 6 anos de idade, ela vai ter mais autonomia. Às vezes ela mesma consegue fazer a aplicação e aí vai funcionar melhor o método para vocês. A partir dos 6 anos de idade, assim como na idade anterior, podem se utilizar todos esses dispositivos que a gente conversou. Para a rotina do dia a dia seringa, aí você até pode utilizar um pouco mais de solução, de 10 a 20 ml, 20 ml nas crises, garrafinha se precisar, e tem que ver o que vai funcionar na rotina de vocês.
Um ponto muito importante, você não vai obrigar a sua criança a fazer nada, precisa do consentimento da criança. Conversa com ela, explica o que você vai fazer, chega num acordo e deixa isso participar aí da rotina para poder acontecer a lavagem da maneira mais tranquila para a família de vocês. Espero que vocês tenham gostado e me conta aqui nos comentários como é que tem sido essa lavagem nasal na casa de vocês.